Ô, doutor, sobre a questão da prisão, é um tema bem debatido, eu vi que tinha várias perguntas sobre o tema. Como que acontece de fato? A gente percebe que teve o descumprimento, teve as tentativas de que o juiz pode exercer com alguns métodos, vamos dizer assim, né, com a linguagem mais comum, para induzir, para instigar a pessoa a pagar, como protesto do nome e outras medidas cautelares. Todavia, quando essas medidas não surgem nenhum efeito, aí vem a prisão, ok? Ocorreu a prisão, o que acontece? De start, já quita os valores pela prisão ou não, continua contando o prazo, esse prazo que a pessoa ficou detida, ele é computado ou continua contando? Como que funciona essa contagem e como que seria o dia a dia e a dinâmica? Até mesmo porque essa pessoa que está sendo presa é uma prisão civil. O Estado tem local para colocar essa pessoa que está sendo presa por pessoa alimentícia, um local separado dos outros detentos ou não? Essa estrutura existe? Vamos lá, uma pergunta bem interessante e parece pergunta de prova, né? Pegadinha, né? Não é que é pegadinha, tem o comando da questão e tem aquelas várias subquestõezinhas, né? O cara tem que responder uma de cada vez. Então vamos lá, olha só. Realmente, hoje... Só não pode pedir para refazer a pergunta, porque eu já esqueci a metade dela. Não, é o seguinte, hoje o magistrado das varas de família, ele realmente tem um conjunto de ferramentas bem interessantes para evitar a prisão. Como eu falei para vocês, o juiz não quer prender ninguém. O juiz quer que a obrigação seja satisfeita. Por quê? Porque normalmente é um menor, é uma criança que está ali passando necessidade, precisa daquilo, ainda que seja pouco, mas precisa. Então o juiz não quer. Agora, existem situações em que realmente existe uma resistência do alimentante em pagar. Então, o que o juiz faz? O juiz ele faz uso dessas ferramentas todas, como o Paulo falou, protesto. O empresário que é protestado já vai ter uma dificuldade enorme, né, Paulo? O cara tem um protesto, não pode participar de licitação, vai ter impedimento nos créditos, de linha de crédito em banco e tal. Então já começa um transtorno imensurável. Começa a fazer a vida do cara virar um inferno. Mas o juiz ele faz isso, que é para evitar a prisão, e o cara não paga. E aí ele vai e tenta fazer aí bloqueio de CNH, que aí o cara já não pode dirigir, aí pede a retenção de passaporte para o cara não fazer viagem para o exterior, e aí vai. E mesmo assim a criatura não paga. Aí decreta a prisão. Aí o que acontece? Muitas vezes, Paulo, a gente sabe que a súmula 309 do STJ, ela prevê que só o débito das 3 últimas parcelas vencidas é que permite a prisão. Então, se o cara deve 6 meses, ele só pode ser preso pelas 3 últimas. Uhum. Bacana. Aí já diminui o prejuízo, vamos dizer assim, né? Já diminui Mas aí o que acontece? Protesto. Né? Bloqueio da CNH. O tempo está passando e está vencendo parcela aqui e ele não está pagando. E muitas vezes, quando ele é preso, ele não está devendo 3. Ele está devendo 5. 10. Entendeu? Então, por que o STJ ele sumulou esse período curtinho? Que é para evitar que o cara demore muito. Porque senão o cara fica empurrando com a barriga para não pagar, né? E aí quando o juiz decreta a prisão, ele paga só 3. E a súmula fala das 3 últimas e a que se vencerem no curso da ação. Então, por que as que se vencerem? Que é para evitar que o cara fique fugindo, que fique se ocultando, porque quanto mais demorar, pior para ele. Aí o Paulo me perguntou, o cara vai preso, pagou? Não. O cumprimento da pena não exime o devedor do pagamento das parcelas vencidas. Então ele vai estar devendo. Olha só, eu falei que ele estava devendo 6, cobraram 3, e agora já são 5, né? Ele em tese está devendo 11. Sim. Tá entendendo? Ele em tese está devendo 11. Aí ele vai ficar de 1 a 3 meses preso. Aí digamos que o juiz seja um juiz bacana, dê só 30 dias. Né? Que o juiz da vara de família tem a sensibilidade que ele nunca dá o mínimo, porque se ele dá o mínimo, o cara não paga. Tá entendendo? Então ele sempre vai para o máximo. Então ele decreta 90, ele decreta 3 meses. Por quê? Está devendo 3, vai sair devendo 6, pai. E eu aprendi uma coisa na minha vida, Paulo, quem não paga uma, não paga 3.
Quem não paga 3, não paga Quem 6. não paga 3, não paga 6, amigo. Então o que vai acontecer? Aí, mas, Paulo, é incrível a eficácia da prisão. É interessante que o Leonardo fala, né, sobre isso, né? Exatamente. Porque que ele sempre pagou a pensão em dia, pelo medo de ser preso. Interessante, a efetividade da ação. Quando o juiz decreta a prisão, amigo, o cara se vira nos 30 para arrumar o dinheiro para pagar. Por quê? Porque ele sabe que isso aqui vai ter uma repercussão negativa na vida dele para sempre. E não é ninguém que está infligindo isso para ele, é ele que está infligindo isso a si mesmo. É como se fosse uma autoflagelação. Porque é muito comum quando o cidadão é preso, que ele vai preso, ele paga. Quando ele sai, a primeira coisa que ele faz, Paulo, é entrar em contato com os filhos e dizer: viste, tua mãe mandou me prender. Na verdade, não foi a mãe que mandou prender ele. Ele é que se prendeu, porque ele descumpriu. E a lei fez com que ele fosse preso. Ele fica junto com os outros? Não. Normalmente, ele fica junto com aquelas pessoas que cumprem, servidores públicos, que cumprem crimes funcionais. Como você falou, ele é um preso civil. Ele não é um preso que está ali cumprindo uma pena de... Então ele não fica junto com homicida, ele não fica junto de traficante, de estuprador, tá? De pessoas que cometeram furto, assalto, não. Ele fica junto, ele não fica junto nem das pessoas. Olha, o cara que é preso por violência doméstica, ele fica junto com todo mundo. Por quê? Porque muita gente pensa que não, mas vara de violência doméstica é vara penal, gente, não é vara civil, não. É juizado especial da violência contra a mulher. Então, o processo é processo penal, gente. Tanto que, no final do processo de violência doméstica, os autos são encaminhados para o Ministério Público ver se apresenta ou não denúncia contra o cara. Lesão corporal, entendeu? E outras coisas mais. Isso é processo penal. Então, o que acontece? Só retomando a pergunta. Ele fica separado. Se o sistema penal, Paulo, tem essa estrutura, eu sou honesto contigo. Eu acredito que não. Mas... Olha, eu tenho uma experiência pessoal em que, numa situação pretérita, o cidadão foi preso em audiência. Ele tinha uma dívida alimentar em que havia uma prisão já decretada contra ele, e ele ingressou com uma ação revisional de alimentos. Na audiência de conciliação, a juíza, uma pessoa muito legal, assim, ela teve uma sensibilidade enorme, que ela disse: não, pera lá, antes da gente resolver a revisão, a gente vai resolver isso aqui. Aí ela puxou o processo, eu nem sabia, ela puxou o processo de execução. Aí ela disse assim: o senhor está devendo uma pensão, o senhor está devendo pensão assim, 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 assado. Como é que o senhor quer pagar? Aí o cara fez uma proposta esdrúxula na hora. Aí a juíza disse assim mesmo: o senhor está oferecendo... Tipo assim, a dívida era 7 mil reais, ele ofereceu 500. Ela disse: o senhor quer pagar quantas parcelas de 500? Não, eu quero pagar 500. Ele queria pagar 500 reais pela dívida de 7 mil. Aí a juíza olhou para isso: o senhor está brincando comigo? Isso aqui não é brincadeira, meu senhor. Então a senhora vai ter que me prender. É porque tem gente que calcula, fala o seguinte: olha, peraí, eu estou devendo 7 mil. Eu trabalho, eu ganho R$1.000, R$1.500 por mês. Para ele, é mais negócio da cabeça dele, no conceito dele. A gente não tem como analisar o poder cognitivo de cada um e para onde caminha isso. Mas que no cálculo simples da cabeça dele, eu estou devendo, vamos supor que R$10 mil de pensão. Se eu ficar preso 3 meses, eu ganharia 3, 4, 5 mil reais. Então, ou seja, eu nunca conseguiria ganhar esse valor. Então é melhor ficar preso esse tempo, que eu vou estar ganhando, vou estar saindo no lucro. Pois é, mas... Na teoria da cabeça deles é isso. É uma lógica inversa, porque ele sai devendo. Sim. Entendeu? É uma lógica inversa. Mas para quem não quer pagar, né? Para quem não quer pagar, né? O que aconteceu? Quando a gente disse para a juíza assim, que ela ia... então a senhora vai ter que me prender, a juíza deu voz de prisão para ele, cara, na audiência. É porque depois que entra foi aí, horrível, eu acho que foi muda, horrível, né? Amigo, a situação, porque ela mandou chamar chefe de guarda, mandou chamar oficial de justiça, o cara saiu algemado. Eu acho que não precisava, mas é praxe, né? O cara tem que sair. E aí... É desnecessário, né? A algema não... Sim, mas é praxe. É justificativo, mas é praxe, né? Aí o que aconteceu? O cara foi... Bom, aí
tomaram as providências todas para o encaminhamento dele, né? E o oficial de justiça levou ele para uma seccional para ele ser depois conduzido lá para o presídio. Quando chegou, passado um tempo, eu recebo um telefonema, era o oficial de justiça. Doutor, eu trouxe o rapaz de volta. Ele está aqui naquelas celas que tem no fórum, né, para aguardar a audiência, né? E chamam de cautela. Arrumaram dinheiro. Não, ele está aqui na cautela, porque quando eu cheguei na seccional, só tinha uma cela e só tinha homicida, só tinha assaltante, traficante e aí falou assim, e o rapaz é um preso civil. Eu acho que já chegou a ocorrer, né, deles colocar preso civil junto com... Cara, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Sabe por quê? Porque E ocorrer fatalidades, né? Com certeza. Fatalidades. Aí o que aconteceu? O oficial teve essa sensibilidade, trouxe ele de volta para o fórum, aí foi quando a vara, ela providenciou junto à SUSIP o encaminhamento, aí ele saiu do fórum direto para o presídio. Então o oficial de justiça foi um cara extremamente sensato, sensível, e ele entendeu exatamente isso. Então ele não fica preso junto, isso aí é o exemplo de que ele não fica preso junto com os outros presos. Ele fica numa área separada. Tá entendendo? Exatamente para evitar esse tipo de problema. Até porque a responsabilidade é de quem coloca ele lá dentro, né? Se acontecer alguma fatalidade... Responsabilidade objetiva do Estado. Entendeu? É um negócio muito sério isso. Pode continuar. Acabou? Bom, finalizou? Já encerrou? Doutor, temos mais alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida? Não? Tem alguma dúvida, doutor Francisco? Acho que não, acho que só a questão de... Seria mais um conselho, né, do doutor Cláudio, com a sua experiência. A fim de evitar inventários aí que levam anos e anos e anos, o doutor sugeria uma pessoa, enquanto viva, fazer um testamento, já deixar tudo redondinho? Olha, é muito legal essa tua colocação, porque hoje a gente já fala muito em planejamento familiar, né? As holdings familiares. Eu não vou mergulhar nesse assunto, que é um assunto extremamente vasto. Mas já até te deixo um convite para um momento oportuno futuro a gente conversar sobre o tema. É um tema bem interessante mesmo. Já está aceito. Então, assim, mas a associação no Brasil, ela tem duas espécies, né? A associação legal, que é feita pela vontade da lei, e a associação testamentária. O testamento, ele é muito legal. Ele foi concebido exatamente para que as pessoas fizessem testamento para evitar as brigas. Porque quando você vai fazer a sucessão pela ordem da lei, normalmente tem confusão. Né? Porque o cara diz, por que eu fui preterido? O irmão diz, por que eu não herdo? Porque a lei diz quem é que herda. Primeiro são os ascendentes, depois o ascendente, depois o cônjuge, o companheiro, e por último os colaterais até o 4º grau. Aí o colateral, que já é chamado de herdeiro facultativo, porque ele só herda se o autor da herança quiser, ele já fica no rabo da fila, vamos dizer assim. Então, no testamento, você pode pegar o teu patrimônio e você pode dividir em todo mundo. Você pode dar um pedaço para sua esposa, você pode dar um pedaço para os seus filhos, você pode dar um pedaço para os seus irmãos. Você me entendeu agora? E o fim social que o testamento carrega é um negócio fantástico, porque evita a briga. Assim também como o testamento, ele tem um viés que ele pode também causar uma briga. Por exemplo, aquele pai... Testamento mal feito, vamos dizer assim. Não é um testamento mal feito, Paulo. É porque, assim, ninguém conhece melhor os filhos do que os pais. Então, de repente, você tem um filho que é médico, é diretor de um hospital em outro país, é um cara que vive muito bem, e você tem um outro filho que não conseguiu, por mais que seja uma pessoa esforçada, mas não conseguiu conquistar esse sucesso que esse teu outro filho conquistou. É um servidor público, tem ganhos módicos, modestos, né? Ganha pouco. E na hora de fazer o testamento, o pai disse assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou deixar metade do que é meu para aquele meu filho que ganha menos. Porque o meu outro filho lá está muito bem de vida e precisa menos que o meu filho. Olha só o fim social. O pai não está dizendo que gosta menos daquele filho que é médico e tal, e gosta mais desse aqui. Ele está vendo a condição. Então ele faz o testamento e deixa 50% para aquele filho. E a outra metade, ele pode mexer? Não, ele não pode mexer. Aí ela vai ser dividida entre os dois.
50-50, vai ficar 25 para um e 25 para outro, né? Então esse que ganha menos vai ficar com 75%. Entendeu? E o outro vai ficar com 25%. Às vezes isso dá confusão porque o que tem uma condição boa vai chegar e vai dizer, meu pai não me amava, meu pai gostava menos de mim do que do meu irmão. Você me entendeu agora? Quando na verdade a intenção do pai não foi essa, não foi demonstrar um desamor. A intenção do pai foi exatamente dizer, olha, o teu irmão precisa mais do que você. E às vezes tem esse reverso, entendeu, da moeda? Infelizmente tem. Mas eu sugiro muito que as pessoas procurem e façam isso, porque evita o problema. Você pode pegar o teu patrimônio e dividir tudo. Você tem 3 filhos, você tem 3 imóveis, você deixa um imóvel para um imóvel para outro, um imóvel para outro, tá entendendo? Aí na hora que vai cumprir o testamento, um diz, poxa, por que ele não me deixou o apartamento de Miami, ele me deixou a casa nas Bahamas? Olha só, o cara, sabe? Mas isso pode ser objeto de permuta. Os herdeiros podem trocar, sem problema nenhum. Eu recebi aquela casa, mas eu quero um apartamento. Mano, tu não quer ficar com essa casa? Ela é muito grande para mim. Eu prefiro o apartamento que é menor. Entendeu? Faz a troca. Porque, na verdade, a intenção é evitar o conflito. Que normalmente acontece nos inventários que você falou. Às vezes os inventários se arrastam por décadas, exatamente por conta disso, dos conflitos entre os herdeiros. Aí vai morrendo o herdeiro, aí vem os herdeiros por representação. Aí é que dá confusão, amigo. Aí é que dá confusão.